Aí a Ivonete. Ivonete vai sair hoje, Giovanete? Vai não, é? Não vai não. Tá ok então. Giane Palude, aí do Prado, ouvindo a programação. Davi Ribeiro. Alô, Davi, meu jovem. Hoje não vai dar para passar sua música não, viu, Davi? Olha, Cosme, Manelzinho Seresteiro. Valeu, garoto. Luzenir do bairro Marotinho. Gaso também, Lucas. Júlia de Oliveira, de Comuruxatiba. Boa noite, Stuart. Aqui é a Júlia Brown. Alô, Júlia, como vai? Tudo bem mesmo? Ô, Giovaneide, Júlia Brown tá querendo dar e sair, né? Pois é. E você vai deixar? Vai Vai não. não. Não vai não. Tá bom, Júlia. Um abraço pra você, Júlia, viu? E toda a sua família. Ela está rindo lá, viu? Tá ok, Júlia? Um abraço. Nilton também ouvindo o programa. Show de bola, né? Vamos lá! Ô, Júlia, vai lá. A dança do requebra. Que legal. Valeu, tudo bem. Um abraço pra você, tá? Tem Milton também, Figueiredo, né, Milton? Tá vendo aí o Strangcast 93. Eu estou indo. Vai não. Vou sim. Ele não vai não. Tá ok, então. Eu fui. Não mude a sintonia. Já já, mais música, mais Sul. 157, 93,7 FM. Rádio Extremo Sul. Rádio Extremo Sul. Rinite, sinusite e alergia agora tem tratamento. A solução é o Santo Spray. O Santo Spray tem uma fórmula inovadora e eficaz para sinusite, rinite alérgica e falta de memória. O Santo Spray tem um produto também para você, mulher que sofre com menopausa. Experimente o Santo Spray. Vai numa farmácia ou casa de produtos naturais e peça para testar o Santo Spray. Santo Spray você encontra nas farmácias e casas de produtos naturais de sua cidade. Vai construindo saco de milho de 50 quilos por apenas R$ 75 à vista. Armazém do Milho, Avenida Perimetral, 739 925 931. Estúdios de publicidade. Fazemos casamentos, aniversários e divulgação da sua loja e outros. Precisando de som, é só ligar 9982-2810 ou 8846-3839. Estúdio de publicidade. Você está ligado na 93.7.
não é culpa do Luciano não, viu? É um plugin que o Luciano colocou aqui e danou-se tudo. Eu fiz o teste e não deu certo. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu dar um F5 aqui para ver se o negócio resolve, né? Deixa eu dar um F5 para ver se o negócio resolve aqui, porque o Luciano ia levar o... né? Agora foi? Deixa eu ver. Agora foi, agora sim. Então, começando tudo de novo, boa noite a você que está aí do outro lado. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, deixe seu like, compartilha a nossa live, viu? Por enquanto estamos ao vivo só no YouTube, mas quem está no YouTube não quer saber. Quem está no YouTube está acompanhando tudo certinho. Daqui a pouco vamos ao vivo também para o Facebook. O negócio aqui foi daquele jeito, viu? Hoje eu vou lhe contar, viu? Por causa de uma plataforma, a outra também não deu certo. Bom, enquanto o Luciano vai arrumando a casa, o podcast continua no YouTube. Deixa eu chamar meu amigo Dalvadizio Lima, que sempre está também comigo, dividindo essa bancada maravilhosa. Hoje ele está de rosa, cara. O homem está chique. Hoje, boa noite, Dalvadizio. Boa noite, Luciano. Primeiro, boa noite, telespectadores e rádio ouvintes, já que a gente está transmitindo também pelo rádio. No rádio. Boa noite, é um prazer estar aqui novamente. E dois Lucianos aqui na minha frente. Um já não é fácil, né? Um é Porto e o outro é Santos. É o Santos. Um é Santos, só do nome. Só no nome. Que, na verdade, o Santo é o Porto, né, que já estudou para padre. É né? mesmo? Enfim, né? Esse aqui nunca estudou para padre. Pra Esse nada. é traçado pra caramba. Enfim, é um prazer ter aqui na bancada aqui, o doutor Luciano Porto, especialista na área eleitoral, né, renomado aqui na região toda, e, enfim, assessor de várias câmaras de vereadores, e já foi secretário de governo na gestão, 2 gestões em Itamaraju. Enfim, é uma pessoa extremamente qualificada e que vai nos ensinar e vai nos orientar em muitas das questões do processo eleitoral que se aproxima aí, né? Está praticamente quase no dia da votação, passa tão rápido, né? Mas sei, boa noite, Luciano. Boa noite, Dalvadizio. Boa noite, meu xará Luciano. Boa noite a cada um dos telespectadores. Satisfação imensa estar aqui com vocês dois, com o ouvinte que está do outro lado, para a gente dialogar um pouquinho sobre essa temática que está aí próxima, né? Das eleições desse ano e os seus diversos regulamentos, as diversas regras que são aplicadas. Satisfação enorme estar aqui com vocês. Perfeito, então vamos começar esse papo com o doutor Luciano Porto, ele que é advogado eleitoralista, né? É assim que se fala, Dalvadizio? Vou botar aqui a câmera de nós três aqui. Não, Ele escreveu lá eleitoreiro. Eleitoreiro, cara. Eleitoreiro. Não. Aí você tá escrevendo quase deu um BO gigante, né? Quase. Ainda bem que foi no teste, né? Não deu tempo de corrigir ainda. Eleitoreiro. Mas eleitoralista, né? Eu não sabia que existia essa palavra, não. Né? Eleitoreiro não, né, Luciano? Eleitoreiro não, jamais. Isso é um processo eleitoreiro, né? A gente chama o homem para debater sobre política, sobre as eleições de 2024. O Luciano coloca lá, advogado eleitoreiro, aí complica tudo, né? Aí o convidado não vem participar do nosso papo, né? Mas começando estamos no ano de eleição e a ideia principal aqui é tirar as nossas dúvidas, né? De todos nós aqui, do doutor não, mas a minha, a de Dalvadizio Lima, e de quem está em casa principalmente. O ano, quando começa o período eleitoral, ele já começa o ano começa no ano de política, ele já começa lá em janeiro, não tem jeito, né? Porque quem é que vai ser, quem é que não vai ser, e por aí vai. Mas quando começa o negócio a apertar, por exemplo, aí o senhor vai me confirmar se realmente tinha outras datas ou não, mas o TSE, por exemplo, começou a divulgar algumas restrições no último dia 6 de julho, né? No último dia 6 de julho, que a partir dali já começavam algumas restrições. O que um pré-candidato não pode, o que não pode. Dia 20 agora começa a registrar as candidaturas mesmo, né? O prazo de convenção. O prazo de convenção, né? Então, a gente vai tirar essas dúvidas aqui com o senhor sobre vários assuntos. É claro que Dalvadizio entende mais do assunto do que eu. Eu estou aqui como um gaiato, apenas só para ficar trocando imagem de vocês e de vez em quando eu entrar aí. Né, Dalvadizio? Porque quem já disputou a eleição como eu disputei, você acaba sendo obrigado a aprender muita coisa. Sim, exatamente. A conhecer as regras do jogo. Conhecer umas regras, não tem como não ser diferente. Exatamente. E seria até interessante que o Luciano tivesse estado, o doutor Luciano tivesse estado aqui antes
inclusive do fechamento do fechamento de prazo para filiações. Porque muita gente, muito candidato entra sem saber nenhuma regra, não é isso? Exatamente. Como é que funciona, como é que não funciona, qual é a questão do coeficiente para eleger, quais são os critérios. O cara entra totalmente na tora, né? Quem nunca disputou a eleição. E acaba se surpreendendo lá. Surpreendendo, né? Enfim. Mas para começar, doutor, vamos começar. Estamos ao vivo no Facebook também, viu, Dalva? Começando por assim: prazo para as convenções, coligação e registro no eleitoral. Para as candidaturas, né, das convenções de partido, como funcionam as regras de coligação, enfim. Bom, muito bem. Primeiro, reafirmar mais uma vez a minha satisfação em estar aqui diante de Dalva Dias, Luciano, que experiência aqui muito mais do que nós dois aqui, em termos de acúmulo e de disputas e de experiência foi disputa, política. Né? Disputas aqui, né? Um mestre aqui, né? Dizer o seguinte, Dalva Dias falava aí na sua fala sobre regras, né? Assim como em qualquer outro âmbito em que a gente se propõe, que as pessoas se propõem participar de algum tipo de disputa, é fundamental que se conheça as regras do jogo, né? Ninguém, por exemplo, entra numa partida totalmente alheio às regras. E a gente sabe que, por exemplo, se você derrubar o jogador dentro da área, é pênalti, né? Então, e essa analogia é interessante para dizer o seguinte: olha, a disputa eleitoral, ela é parecida com um jogo de futebol. Todo mundo está disputando, evidentemente, para quem um quer ganhar, né? Enfim, fazer o gol, etc. Porém, até chegar lá, não pode exercer o vale-tudo. Eu não posso pegar a bola com a mão e sair correndo e jogar dentro do gol. Né? E o direito eleitoral chama isso de princípio da isonomia e do equilíbrio de uma disputa. Isto é, todo mundo que se propõe a disputar precisa seguir determinados regramentos de modo a que ganhe efetivamente aquele que tiver maior número de votos e que tiver obtido estes votos de maneira limpa, transparente e lícita. Eis porque há um regramento muito severo e cada vez mais ficando, né, severo, diante até dos novos desafios modernos aí, né, de uso das redes sociais. A justiça eleitoral e a legislação eleitoral tem sido aperfeiçoada. É interessante que, Dalva Dias, não sei se você já parou para pensar, se você for analisar as alterações eleitorais, elas ocorreram em número 2 vezes maior do que as eleições. Se você começar a contar da década de 90 para cá, a cada 2 anos nós temos uma eleição, né? Municipal, federal, geral. Né? Há muito mais, de 95 para cá, há muito mais alterações da legislação eleitoral do que eleições realizadas. Certo. Você tem ideia da dinâmica, né? Da dinâmica da coisa. Então, por exemplo, a questão dos prazos é algo central para a legislação eleitoral. A começar pela própria possibilidade de alteração da eleição. Da eleição, por exemplo, do ano seguinte. Então, há o chamado princípio da anualidade. Toda alteração legislativa que vai impactar nas eleições vindouras imediatamente seguintes só pode ser elaborada, aprovada, 1 ano antes das eleições. Então, já é a questão de um prazo. Depois começam as regras atinentes ao período pré-eleitoral, ou chamado período de pré-campanha. Então, nós temos, por exemplo, uma data importantíssima do dia 6 de abril. 6 de abril é o prazo, o final, para que aqueles que queriam ser candidatos, o prazo de filiação. Então, 6 meses antes das eleições. Também o prazo de domicílio eleitoral. Você precisa estar inscrito, regular com a Justiça Eleitoral no local da disputa, também 6 meses antes das eleições. 6 meses antes das eleições tem alguns prazos de desincompatibilização, né? Por exemplo, quem é secretário municipal precisava e que quisesse disputar o cargo de vereador precisava se afastar com 6 meses. Meses antes das eleições. Se ele queria disputar, por exemplo, o cargo de prefeito ou vice, tinha que se afastar já com 4 meses. Então, os prazos de desincompatibilização, 6, 4 e 3 meses. No último dia 6 de julho, nós entramos no período dos 3 meses das eleições. Então, por exemplo, um auxiliar administrativo, um diretor de escola, um agente administrativo
que quisesse disputar as eleições para o cargo de vereador, por exemplo, tinha que ter se desincompatibilizado naquele período. E assim sucessivamente a série de dados. Por exemplo, há condutas que são vedadas pela administração pública a partir de 1º de janeiro. Não é? Então, uma série de condutas que a legislação impunha àqueles que são agentes públicos de não praticar. Então, a questão das datas realmente é algo extremamente importante e central na justiça eleitoral. Do dia 20, entrando especificamente na pergunta feita, do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto, nós temos os prazos das convenções partidárias. Convenções partidárias, né, são aqueles grandes encontros dos partidos ou agora das federações, durante os quais os convencionais, né, aqueles que estão habilitados a participar e a votar nestas convenções, escolherão os candidatos que efetivamente participarão da disputa. Definirão os seus candidatos, se for a vereador ou somente vereador, ou se haverá um candidato a prefeito, se candidato a vice. Vai também aprovar ou não as coligações para a eleição majoritária, porque não existe mais coligação para a eleição proporcional, e, finalmente, ali definir os números dos candidatos, etc. Feito isto, encerram-se as convenções, né? O período de convenção é até o dia 5. Depois, o prazo seguinte é até o dia 15 de agosto para que os escolhidos nestas convenções possam ter os seus registros postulados, solicitados à Justiça Eleitoral. Então, no caso, as atas das convenções têm até o dia 15 para serem protocoladas na Justiça, é isso? Não. Aí tem um detalhe. Então, assim, os pedidos de registros, eles deverão ser feitos do dia 6 até o dia 15. Certo. Bom, por quê? Porque até o dia 5 é possível, que vai ser uma segunda-feira, mas até o dia 5 ainda é possível fazer uma convenção. O partido deixar para o último dia para fazer uma convenção partidária. Entretanto, há partidos, por exemplo, que em Teixeira de Freitas, por exemplo, o prefeito que vai à reeleição vai realizar a sua convenção no dia 21, já no segundo dia. Segundo dia. Nestes casos, a ata da convenção, ela deve ser remetida à Justiça Eleitoral, ao cartório eleitoral, no prazo máximo de 24 horas. 24 horas. Justamente para quê? Para evitar aquilo que no passado acontecia, né? Fazia-se a convenção e a ata ficava aberta. Sim. Para depois estar... Para depois ir alterando. Mexendo. Tira a gente, bota a gente, tira a gente, bota a gente, muda o candidato a vice. Para evitar isso, deve ser esta ata enviada à Justiça Eleitoral pelo próprio sistema em até 24 horas. Depois disso, acabou, aquela ata tornou-se definitiva, você não pode mais fazer alteração nenhuma nela. Mas nesse caso, então, para você fazer a sua convenção, você tem que notificar a Justiça Eleitoral você tem que informar que sua convenção vai ser tal dia. Perfeitamente. Então tem que ser protocolado perfeitamente. Antes. Isso. Então, cada partido ou federação vai publicar um edital de convocação da eleição. Num prazo, geralmente esse prazo não está previsto na legislação eleitoral, está previsto ora no Estatuto do Partido ou numa resolução própria que o partido faz para as eleições. Então, há prazo de 8 dias, de 10 dias, o prazo maior que eu já vi é de 10 dias. Então, para convocar para a convenção. Então, se o partido lançar hoje, por exemplo, e o prazo do estatuto dele for de 10 dias, ele deverá fazer esta... Até o dia 25 no máximo. Ele lançando o edital hoje, se for 10 dias, até do dia 27 em diante. Certo. Dia 27, né? Hoje é 17, né? 27. No mínimo 10 dias. No mínimo 10 dias. Ele tem que convocar. Então, publicou o edital. Se o partido tiver uma sede, ele pode publicar na sede e, evidentemente, no mural do fórum. Se não tiver uma sede, deve publicar no mural do fórum, do cartório eleitoral, no cartório eleitoral. Aqui em Itamaraju, está no fórum, né? No cartório eleitoral e num jornal de grande circulação, para que o conjunto dos filiados tenham conhecimento. Contemporaneamente, ele informa oficialmente ao cartório eleitoral, ao juiz, à zona eleitoral, né? Ao juízo eleitoral, o dia, a data e o local
da sua convenção, justamente para a Justiça Eleitoral já saber, opa, então no dia 27 o partido tal vai fazer essa convenção e qual é o horário? Às 19 horas. Então, 24 horas. Eu vou esperar até às 19 horas do dia 28 que ele me envie a ata dele. Se não enviar, claro que não, sumariamente esse partido está fora do processo eleitoral, mas se não enviar, a Justiça Eleitoral vai esperar a justificativa muito bem feita pelo não envio. O sistema falhou, teve um problema aqui, outro lado. Né? Justamente para evitar aquilo que aconteceu. É que o prazo é bem reduzido. Exíguo, é bem restrito. O prazo é pequeno. A partir do período tem muitos prazos em horas. Então, prazo de 24, de 48, de 72, prazos em hora. Então a Justiça Eleitoral é muito dinâmica nesse período. Né? Nós temos um período de campanha muito reduzido, né? 45 dias. Então os prazos eles realmente são muito, muito pequenos. Né? Justamente por conta dessa celeridade. Entendi. Bem explicado. Sim, mas no caso, até para um determinado partido não terá candidatos na majoritária, certo, por exemplo. E nem na proporcional. Mas ele fazendo a coligação, ele está apto a fazer a coligação, ou tem que constar sim em ata? Tudo deve constar em ata. Então, certo, se o partido não vai lançar nenhum, né? Vai lançar um só, enfim. Ou não vai ter candidatura. Não vai ter candidatura a prefeito nem vice-prefeito. Nem vereador. Nem a vereador. Mas ele quer coligar. Com determinado. Com qual finalidade? De repente vai ajudar no tempo de. Fortalecer na majoritária, no tempo de televisão, no tempo de rádio, etc. Pronto, ele faz a convenção dele, os convencionais decidem. O estatuto vai reger quem são os convencionais, se o conjunto dos filiados ou os delegados, etc. Às vezes, há partidos que definem, por exemplo, que só são convencionais, aqueles que vão votar efetivamente, os membros do diretório. Da comissão. E se houver, ou da comissão, e se houver vereador de mandato, os vereadores de mandato. Há partido, por exemplo, que vê isso. O PDT, por exemplo, tem essa disposição. Mas então, nessa situação aí, conforme se coloca, um determinado partido que não vai lançar nem vereador e nem prefeito, mas ele pretende coligar com determinado partido, tem que constar já na ata dele. Então, na ata dele. Não pode ficar em aberto. Não pode ficar em aberto. Na ata dele, ele fala: olha, o partido tal, esse ano, decide não ter candidato a prefeito, vice-prefeito nem vereador, entretanto, coliga-se com o partido tal, que terá o candidato tal. Então, nessa ata deve estar mencionado isso, e na ata daquele partido deverá também dizer que o partido tal está se coligando na proporcional, na majoritária. Entendo. Então, a ata é o grande referencial. Que terá que ser arquivada 24 horas 24 depois. horas. Então, entendi. Legal. Então, partindo desse, que é o ponto inicial, a partir de agora, são as convenções para determinar o rumo de cada partido, não é isso? Exato. Aí a gente vai para um outro tópico interessante, que é regras que poderia ter sido lá atrás, antes inclusive do cidadão se filiar, que ele tinha uma noção mais clara com relação a as regras e cálculos para eleição de vereador. Eleição de vereador. Entendeu? Quais são as... Que tem muito, conforme foi colocado, tem muito candidato aí que não sabe praticamente nada. Né? Ele não sabe nenhuma regra. Quais são as regras para um partido fazer quantidade de vereadores e clarear a chance de cada um chegar ao pódio? Essa é uma pergunta muito interessante e realmente a maioria dos candidatos a vereadores, os pré-candidatos nesse momento, ainda desconhece, né? Desconhece este processo. Então nós temos dois tipos de eleição chamada. A eleição majoritária, que é aquela de prefeito, vice-prefeito, né? No âmbito federal, senador, é também considerada uma eleição majoritária, presidente, vice-presidente. Qual é a grande característica desta eleição? Ganha aquele que tiver o maior número de votos. Ponto. Então, o prefeito teve 10 mil votos, o outro teve 9 mil votos, pronto, ganhou a eleição. Né? A eleição proporcional é diferente da eleição majoritária, porque elege-se aquele que proporcionalmente obteve número de votos suficiente a conseguir uma vaga na Câmara de Vereadores. Então, a regra é a da proporcionalidade.
E aí a gente tem aquelas distorções e as pessoas não conseguem compreender, o cidadão não consegue compreender que, por exemplo, o vereador tal, cito um exemplo aqui de uma cidade próxima a nós, Teixeira de Freitas. Eu conheço um vereador que vinha à reeleição, ele teve 1.280 votos. E ficou de fora. Ele não se elegeu. Entretanto, um outro candidato que teve 407... Lucas Bocão. 480, me parece, se elegeu. Por quê? Por conta da chamada regra proporcional. Para entender esta regra proporcional, nós temos alguns conceitos que às vezes realmente... E existe um cálculo matemático meio complexo, mas que vamos tentar simplificar e você também vai me ajudar aqui. A primeira coisa que nós precisamos entender é aquilo que é denominado de quociente eleitoral. Chamado quociente eleitoral. Que é um valor numérico que é traduzido em quantidade de votos, que é resultado de uma divisão feita do número de votos válidos pela quantidade de cadeiras na Câmara de Vereadores. Então, para citar um exemplo, vamos imaginar que o número de votos válidos dados pelo conjunto da população, pelo conjunto do eleitorado, a todos os candidatos a vereador de determinado município, seja de 20 mil. Para facilitar a conta, vamos supor que neste mesmo município o número de vereadores nesta Câmara seja de 10. Então você vai pegar 20 mil votos válidos dado ao conjunto de todos os vereadores de todos os partidos e dividir por 10, que é o número de vagas na Câmara de Vereadores. Então nós temos o número de 2.000. 2.000 é o coeficiente eleitoral. Por que esse... Só um parênteses aí, doutor. Na questão dos votos dados a todos os candidatos e mais os votos dados à legenda. Bem lembrado, ótimo. Por isso que você foi... Exatamente. Os votos dados individualmente a cada vereador e os votos dados à legenda. Porque às vezes a pessoa vai lá votar, não vou votar em Luciano, não vou votar em Dalva Dísio, candidato a vereador. Vou votar na legenda dele, no 12, no 13, no 15. Né? Voto na legenda. Também conta. Não é o voto na hora de votar para o prefeito. Na hora de votar o vereador, ele não aperta os 5 números, aperta um 3, um 10, né? Um 0, um 5. Né? Então, somando tudo dá 20, 10 a quantidade de cadeiras, dividido 20 mil votos válidos por 10 dá 2.000. 2.000 é o quociente eleitoral. Ponto. Isso significa que cada partido em disputa com seus candidatos, ou cada federação, para eleger, num primeiro momento, para eleger pelo menos um vereador, deverá obter, somando-se o voto de todos os seus candidatos, pelo menos 2.000 votos. Então, se o partido A, sei lá, vamos citar o nome, não tem problema, se o PDT, vamos dizer, conseguiu, com o conjunto dos seus candidatos, João, Maria, Pedro, Tiago, atingiu, somando a votação de cada um, atingiu 2.000 votos, opa, esse partido fez um. Quem é que vai ocupar essa vaga? O mais votado dentro do partido. Perfeito. Mas aí ele tem ou não critério percentual, X%, não precisa, ou esse voto é do partido, esse vereador? Esse vereador, por isso que a legislação eleitoral hoje é expressa nesse sentido, o mandato ele sempre pertence ao partido. Né? Então, assim... Na primeira rodada, no caso, ele precisa ter um determinado número de votos ou precisa. não? Na primeira rodada ele precisa. Ele precisa de ter... então, vamos lá, isso. O cara, 2.000 votos, ele elegeu aquele partido... Já é certo que ganha um. Ganha um. Isso. Pronto, vamos ver quem foi o mais votado aqui. O mais votado foi Dalva Dísio. Ok. Dalva Dísio, individualmente, teve 10% do quociente eleitoral. 200 votos. 200 votos. Teve. Opa, então Dalva Dísio sobe. Dalva Dísio teve 400. Dalva Dísio teve 400, ok, sobrou. Claro. Tá 20% aqui do quociente eleitoral. Dalva Dísio, consequentemente, já tem a sua cadeira garantida. O partido que fez, que teve a quantidade de votos, que teve 4.000 votos, de imediatamente já garante 2. Já garante 2. Por quê? Porque ele fez 2 vezes o quociente eleitoral.
Sim. O partido que teve 5 mil votos, ele elege 2 de imediato. Também. Ele elege 2. Ele não elege 3, porque ele precisaria de 6 mil. 6. Né? Entretanto, ele vai ficar ali de stand-by, porque nem sempre os partidos conseguem atingir número de votos suficiente, de modo que todas as 10 cadeiras sejam preenchidas. Por isso que há as chamadas sobras eleitorais. Né? Então, imagine aquele partido que, ao invés de ter só 2 mil, ele teve 3 mil. Sim. 3 mil. Então, ele elege imediatamente, na primeira rodada aqui de preenchimento das vagas, ele elege 1. Só que ele tem sobra. Ele teve muito mais votos. Então, aplica-se uma segunda conta. Que é a conta das sobras. Então, o que vai se fazer? Imaginemos que nessa primeira rodada, o partido A, B, C, D, imaginemos que 7 cadeiras foram preenchidas por esse critério. Todos aqueles que atingiram o quociente eleitoral vai indicar os seus candidatos. Os seus candidatos agora eleitos. Né? Então, preenche 7 cadeiras. Ficam 3 faltando. Estas 3 cadeiras são denominadas sobras eleitorais. Aí aplica-se uma outra conta que é um pouco mais complexa. Você vai pegar o número de votos que aquele partido obteve e dividir pela quantidade de vagas que ele já teve, mais 1. Então, imagine que o partido A teve 3 mil votos. Vai pegar 3 mil votos e dividir por uma vaga que ele já teve, mais uma que é a vaga em disputa. Então, vai dividir 3 mil por 2, dá 1.500. E vai fazer essa conta com todos os demais. Aquele que tiver a maior sobra, o maior resultado, leva a 8ª vaga. Então, o partido que teve 1.500, mas o outro teve 1.600. O outro teve 1.400. O que teve a sobra de 1.600 vai abocanhar a vaga. Entretanto, e terá direito, ele deverá olhar para os seus candidatos. Ok, quem é o segundo mais votado aqui da minha vaga? É Luciano. Luciano, porém, precisa ter obtido uma votação de pelo menos 20% do quociente eleitoral. E o partido precisa ter pelo menos 80%. Mas como ele teve 3 mil, tá ok. Então, o Luciano precisa ter tido uma votação individual, ao invés de 10%, ter tido de 20%. Então, por exemplo, ter 400 votos. E aí, geralmente, nessa etapa, né, se preenche as cadeiras. Se não preencher, aí nós vamos para a chamada sobra das sobras. E aí a conta não para. Né? E aí a conta não para. Só um parênteses aqui, isso é interessante isso aí, que foi também uma inovação com relação a esse percentual que ocorria em São Paulo, por exemplo, que é o maior eleitoral do Brasil, deputado federal se eleger com 6 mil votos. Exato. Ele não chegava a ter 5% do coeficiente eleitoral. Né? Então isso veio dinamizar mais e evitar aqueles deputados que pegava carona de figurões, Tiririca, por exemplo. Tiririca, o famoso puxador de votos. Elegeu... O partido dele naquela ocasião, ele mais vários. 6. O último de Tiririca entrou, acho que com 2 mil e poucos. O cara que tinha dinheiro ia para lá, né, até ajudava que ele empurrasse ali, segurava a outra, estava a eleição garantida. Garantida, exatamente. Doutor, indo pelas essas contas que o senhor fez aí e que me deixou aqui encucado da Dalvadizio Lima, indo por esse cenário, então quer dizer que, por exemplo, o vereador ele tem que calcular bem, pensar direito, estudar bastante para saber, por esses cálculos que o senhor fez, e é da forma que funciona,
qual partido ele vai entrar. Isso, exatamente. Lá antes, né? Só que ele tinha que ter feito Lá isso atrás, até lá o dia atrás. 6. Lá atrás. Agora não dá mais tempo. Não dá mais Exatamente. tempo. Depois Exatamente. desses cálculos aí, esquece, meu parceiro. Exatamente. Baseado nessas contas aqui, que são contas evidentes, claras, não tem como fugir delas, o vereador, o candidato a vereador que tiver, assim, teoricamente, menos de 400 votos, ele praticamente está fora. Tá fora. Tá fora. Tá fora. Exatamente, Porque se exatamente. o coeficiente der aí 2.000 e para disputar a vaga ele tem que ter 400 votos. Aham, exatamente. Exatamente. Como você colocou aí, doutor, muitas vezes o cara não sabe por que se elegeu e outros não sabem por que foi derrotado. Que ele olha para o cara tá lá dentro. Então, voltando naquele exemplo que eu falei, citei Teixeira de Freitas. O partido do vereador que teve 1.280 votos e não se elegeu, ele, infelizmente, ele só conseguiu fazer um. Só conseguiu fazer um. Né? Ele conseguiu fazer um, mas a sobra daquele outro que não fez nenhum na rodada inicial, a sobra dele foi maior. Como a sobra dele foi maior, eu falei assim, não, eu indico um. Qual é o mais votado dos meus? Aquele que teve 480 votos. Né? E aí Adriano Souza ficou como primeiro suplente e não assumiu o mandato. Né? E Lucas entrou. É uma situação bem interessante isso aí, né? Mas é bastante democrática. Até porque você privilegia, fortalece os partidos. Fortalece os partidos e tem um outro, o sistema proporcional, ele permite que as minorias minimamente consigam se representar. Exatamente. Né? Se representar. Porque imagine se também aplicássemos aqui o critério majoritário. A gente sabe como é que é a eleição no Brasil hoje, muito dinheiro e tal, né? Então só aqueles que ou já tem mandato e consegue ir renovando, ou tem muito dinheiro para poder se eleger, né? Que já foi até no passado, de quem não conseguisse atingir o coeficiente estava fora. Não tinha segunda rodada. Não tinha segunda rodada, exatamente. Isso. É verdade. Então, aqui, vamos para uma outra questão interessante. Alguém falou ali, Dalvadiz, antes de eu puxar outro assunto aí, o Antônio Costa Borges, o doutor Enéas também. Eu sou da Enéas também. Na época, isso. Vários puxadores aí na época. Muitos puxadores de voto. Não, atualmente tem um grande puxador de voto aí. O deputado lá de Minas Gerais. De Minas Gerais, o Nicolas, por exemplo. Nicolas, O Eduardo Bolsonaro também em São Paulo, grande puxador de 2 milhões e tantos votos. Aquela Tabata Amaral também. Tem grande, ainda existe os puxadores de votos, né? Mas você já não tem mais aquela possibilidade do cara... O cara entrar sem nada. Sem nada, né? Praticamente com 5 mil votos, pô, que é isso, né? Como já aconteceu. Como já aconteceu. Ele precisa, no princípio, 10%, depois 20%, pelo menos. Né? Aqui, o que pode, o doutor Lúcio, o que pode e não pode fazer um candidato durante o período eleitoral? Bom, assim, né? Via de regra, nesse aspecto, a legislação, o que nós temos hoje são inovações relativas apenas a como lidar com notícia falsa, né? Com as famosas fake news, que houve uma regulamentação um pouco mais concreta por parte do TSE, inclusive com críticas, porque alguns falam que o TSE nessa matéria está legislando, né? Enfim, depois daquele fato do 8 de janeiro, né? Então o discurso de ódio, essas coisas, teve um pouco de regulamentação. O resto é um pouco daquilo que já em 2020 já existia. Em 2017 houve uma reforma eleitoral bastante substancial e algumas coisas foram proibidas, né? Por exemplo, não se pode absolutamente fazer nenhum ato de campanha por meio de outdoor. Então foram excluídos os outdoors, cavaletes, né? Então não existe mais cavaletes. Né? Houve um tempo bem aí, antes de 2017, que possibilitava-se o uso de camisas, né? Pelos partidos, pelos candidatos, ostensivamente, digamos assim. As camisas não é que estão totalmente banidas, né? Elas podem ser usadas por aqueles que oficialmente, registrados na Justiça Eleitoral, trabalham como cabos eleitorais, por exemplo. Aí pode usar camisa, entretanto não pode nem constar o número. Só pode só a legenda. A legenda, o nome, a logomarca da legenda. Ou o nome do candidato. Fora isso, nenhum número. Não.
Então não pode. Mas antigamente usava-se brinde, boné, isso continua proibido. Pintura em muro também não há. Uso de carro de som, como havia antigamente, né? Carro de som girando o tempo todo, tocando jingle. O carro de som hoje só é permitido nas reuniões, nos encontros, nos Antigamente o povo usava até trio, né? Mini trio nas ruas aí. Ainda é possível. Carro de som classificado como carro de som mesmo, veículo de menor porte, que não seja classificado como trio elétrico. Mini trio e carro de som podem ser usados apenas em carreata, passeata, caminhada e reuniões, comícios, etc. O trio elétrico só exclusivamente em comício, né? Então, pintura em muro não é mais permitido, né? O uso de materiais de campanha em chamado bens de uso comum do povo, uma praça, um ponto de ônibus, um poste, um viaduto, uma ponte, também não pode. Nos bens particulares só é permitido usar os adesivos nas janelas e bandeiras. Bandeiras são permitidas. O uso de bandeiras também são permitidas, inclusive ao longo das vias, mas desde que móveis, né? Você não pode colocar lá, usar bandeiras fixas, e mesmo que sejam móveis, não pode atrapalhar o trânsito, nem tanto o trânsito de veículos quanto o trânsito de pessoas. É permitido você colocar o candidato, por exemplo, colocar mesa de distribuição de material numa praça, né? Ali ficar distribuído santinhos, né? Evidentemente que é permitido fazer o uso de santinho, de distribuição de material sob proposta, etc., né? Distribuir panfleto para as pessoas. Adesivos em carro são aqueles adesivos perforated, né? Coloca no vidro traseiro do veículo, micro perfurados, ou nas portas, desde que não ultrapasse, né, meio metro quadrado. Então é basicamente isso. A grande novidade que eu acho que eu merece destacar é agora a regulamentação muito bem feita sobre o discurso de ódio ou a divulgação de notícia falsa, chamada fake news. Nas redes sociais. Nas redes sociais ou por meio de materiais meio de campanha. Certo. Né? O que é a fake news? É aquela notícia sabidamente falsa e ainda assim o candidato, para atacar o adversário, faz a divulgação ostensiva. Não só é uma conduta ilícita do ponto de vista do abuso de poder, mas que está tipificado agora no Código Eleitoral como crime. Então, tem que ter muito cuidado, né, com a divulgação de notícias. Quando esta notícia falsa é disseminada através dos chamados disparos em massa, aí você eleva ainda o grau de a gravidade. O disparo em massa, inclusive, aí o disparo em massa está proibido, inclusive das notícias que não sejam classificadas como fake news e do próprio propaganda de campanha do candidato. Você não pode fazer disparo em massa. O que é permitido disparo em massa é o quê? É o uso de aplicativos de robôs, né? Para fazer chegar indiscriminadamente a um número tanto no WhatsApp quanto no Telegram. Como no Telegram, porque o WhatsApp não lhe permite fazer reencaminhamentos assim, sucessivos, né? Tem um limite, né? Eu acho que agora tem um limite, acho que até 150, não sei, né? A não ser que você faça lista de transmissão, tal, né? Mesmo assim, a lista de transmissão, o destinatário precisa ter o seu contato, claro, né? Senão não recebe. Entretanto, você tem robôs que são software, né? Que permite fazer. Invade, né? Que acaba invadindo essa. Acaba invadindo. Então, a privacidade, ele invade a privacidade. Quando você usa o disparo em massa para notícia falsa, aí é complicado, né? Isso se utilizou nas últimas eleições, né? Por os grupos políticos diversos, né? Direita, esquerda, todo mundo usava, né? E utilizou-se muito, né? As pessoas chamavam de gabinete do ódio, né? Gabinete para divulgar notícia falsa e discurso de ódio, né? E isso também fora da campanha, isso foi muito utilizado recentemente no Brasil. O que é permitido, que eu acho que aí é muito interessante, e os candidatos
deverão ter atenção para usar é o chamado impulsionamento, né? Impulsionamento de postagens. O cara vai ter um Instagram, por exemplo, né? Todo mundo vai ter um Instagram de campanha. Hoje em dia, assim, quase que impensável não ter um Instagram, um Facebook para fazer a campanha. Ele pode impulsionar. Impulsionar significa o quê? Significa você pagar a plataforma para poder aquela sua mensagem atingir o maior número possível de aparecer pessoas. Para mais gente. pessoas, né? E é muito interessante porque você pode segmentar, né? Então, por exemplo, imaginemos aqui em Itamaraju, não. Eu quero mandar essa mensagem só para o bairro Cristo Redentor, o bairro de Fátima. Eu quero enviar só para quem tem esta idade, só quero para jovens. Não, eu quero só para pessoas de maior idade. Então, isso é possível fazer, mas sabendo que você vai prestar conta disso, vai tirar uma nota disso, o Facebook ou o Instagram, o Meta, enfim, né, vai gerar isso como gastos eleitorais, né, e isso precisa ficar claro e transparente. Que acaba no frigir dos ovos aí, favorecendo a quem tem dinheiro, né? Agora, o impulsionamento não é tão caro, né? Não é muito caro. Agora, claro, não é tão caro, eu dizer assim. Se você fizer pouca coisa. Se fizer pouca coisa, né? E quantos dias você quer que aquela mensagem seja entregue, né? Se eu não me engano, acho que é no Facebook, acho que é no Instagram, acho que é a partir de R$2, se não me engano. Tem 2, tem 30, tem R$60, tem 200, aí claro. Um valor pequenininho, um valor maior. Pode botar 1.000, 1.200, aí isso vai ficar. E quanto mais tempo você quer que aquilo fique ali na rede, você paga mais. Na mesma pegada, claro que é sabido por quase as pessoas que estão mais no mundo, né, da política, que a única pesquisa que pode ser divulgada é aquela divulgada assim, de forma é aquela que está registrada. Exato, exatamente. Mas é muito comum a gente ver em sites aí enquetes, né, enquete ali para. Isso é permitido? E tem meio que um limbo do período de pré-campanha. Não tem uma definição, as resoluções não tratam disso, apenas dizem que enquetes são proibidas a partir do dia 15 de agosto. A partir de 15 de agosto, as enquetes são totalmente proibidas. Se não diz, significa que é permitido. Então está no âmbito aí da liberdade de expressão, enfim, o site pode querer captar um sentimento ali dos seus... Sim. Né? Beleza, desde que você não... A enquete é classificada como o quê? Como apenas uma consulta sem critério científico algum. Mas que pode ser manipulado, né? Até pelo exatamente, pelo por isso... feitor da... Exato, porque... eu entendo para criar uma impressão. Eu entendo que deveria ter uma regulamentação do período de pré-campanha. Porque, como você disse, é facilmente manipulável. Claro, manipulado, facilmente. Pode-se, inclusive, Luciano deve conhecer muito mais do que nós. Você pode contratar robôs para votar. Claro, você compra voto. Você compra. Aí, de repente, o candidato vai lá. Exatamente. E cria uma impressão, né, que é falsa, sem ser verdadeira. Sem né? ser verdadeira. E acaba induzindo aquela pessoa que está indecisa e fala, eu vou votar então nesse daqui. Caramba, então e tal, o cara tá bem, o Luciano aqui tá. Então a partir de 15 de agosto já a enquete eles não podem. Não pode. Tivemos até na eleição passada enquetes aí na boca praticamente da urna, né? Tá expressamente vedado. E as multas são milionárias. 5 a 25 mil reiteradas. Então, eu conheço, por exemplo, tem uma pessoa conhecida que fez uma enquete no período vedado, né? Isso não é novo, não, isso já tinha cá. Só que assim, as pessoas ficavam muito na justiça eleitoral, se alguém não registrasse, formalizasse uma denúncia, por isso pegou mesmo. Um promotor daqueles cri-cri, resultado, o cara recebeu uma multa e foi 25, ele ficou com 250 mil de multa na justiça eleitoral. Aí recorremos, reduziu para 80. 80 mil. Para quem tem um site, cuidado, né? Um site... Né? Mas eu acho que essas punições são válidas e são necessárias. Porque senão prostitui o processo eleitoral, não é assim? Indo nessa, o Dalvadis falou sobre as enquetes.
No dia 6 agora, o TSE colocou um monte de restrições, divulgou um monte de restrições, e eu até conversei semana passada com o Dalva Dízio sobre falar nome de pré-candidato em sites, redes sociais, no rádio. Esclarece pra gente um pouco, doutor, realmente como funciona isso nesse período agora, desde o dia 6, né? É proibido mesmo, por exemplo, falar o nome de um pré-candidato, colocar o nome, um pré-candidato tal está fazendo uma caminhada em bairro tal, eu fazer uma matéria e publicar, ou publicar no meu Instagram, como funciona isso? É proibido, não pode? A gente precisa fazer algumas distinções. Tá? Contrariamente ao que nas eleições anteriores não havia, hoje nós temos com bastante clareza aquilo que se pode e que não se pode fazer na pré-campanha. Nós ainda estamos no período de pré-campanha. Sim. A campanha, efetivamente, ela acontecerá a partir de 16 de agosto. Dia 16 de agosto já começa a campanha. Até lá, nós temos ainda período de pré-campanha. Isso significa que os atos de pré-campanha que estão lá catalogados num artigo específico da Lei das Eleições, chamado do artigo 36A. O que esse artigo fala? Muita coisa, quase tudo, menos pedir voto. Lá fala voto explícito, pedido de voto explícito, mas o TSE entende que também o voto implícito pode ser caracterizado como conduta ilícita. Mas você pode dizer que é pré-candidato. Nas eleições de até 2016, por exemplo, você não podia dizer no período de pré-campanha que era pré-candidato. Você ficar inventando formas de se colocar como pré-candidato, mas não podia dizer que era pré-candidato. Né? Então, você pode dizer que é pré-candidato, você pode falar das suas ideias, falar daquilo que você pretende, você gostaria de fazer, daquilo que você já fez, daquilo que você já foi, falar posicionamento pessoal seu, pode fazer encontro em lugares privados, evidentemente, para tratar de plano de governo, seminários, você pode fazer um monte de conduta desde que você não faça pedido de voto. Então, nós ainda estamos nesse período de pré-campanha. Até o dia 15 você vai continuar dizendo que é pré-candidato. Você faz... ainda as resoluções e a legislação ainda são insuficientes em dizer o quê? Beleza, você pode dizer que é pré-candidato, você pode anunciar suas ideias, né? Através de que meios? Através de que meios? Falta ainda esclarecer. Aí o TSE fala assim, olha, aquilo que é proibido na campanha também é proibido na pré-campanha. Então, por exemplo, você não pode dizer que é pré-candidato através de um outdoor, através de uma pintura no muro, através de um cavalete. Você não pode. Mas outros meios, notadamente nas redes sociais, pode. Você pode dizer nas suas redes sociais. Então, na sua pergunta, você precisa distinguir aquilo que é o Instagram seu pessoal e aquilo que é o Instagram, por exemplo, de um meio de comunicação. De um meio de comunicação, por exemplo. Meio de comunicação. Aí você não pode. A não ser que você promova, para entrevista, você pode. Mas você precisa dar o tratamento isonômico. Então, se você chamar o pré-candidato tal para dar uma entrevista aqui, para falar na condição de pré-candidato, não para ficar inventando coisa, para dizer que é pré-candidato, tal, estou aqui, estou me colocando à disposição da população, quero ser... Você tem que fazer com João, Pedro, Maria, José, tem que fazer com todo mundo. Tratamento isonômico. Mas eu no meu jornal eu estou dando notícias de que o pré-candidato tal esteve no bairro Cristo Redentor. Atenção, porque aí você vai ter que divulgar Pedro, José, Maria. A agenda de todos, no caso. A agenda de todos. Então, o tratamento dado pelos meios de comunicação, notadamente rádio e televisão, tem que ter muito, muito cuidado. E, consequentemente, as redes sociais desses meios de comunicação. Agora, no Instagram pessoal, não tem problema nenhum. Tem problema nenhum. Inclusive a declaração de apoio. A legislação até permite o pedido de apoio, desde que esse pedido de apoio não seja travestido como pedido de voto. Se por acaso eu chegar em um determinado evento e falar meu futuro vereador, meu futuro prefeito, é proibido ou... O TSE entende que isso... O TSE fala das chamadas
quando tratou do voto implícito, ele falou das chamadas palavras mágicas. Que embora... Aí, palavra mágica, rapaz, está complicando ainda mais. E complicou mesmo, né? O que são palavras mágicas, né? São aquelas palavras que, embora não digam vote em... Sim. Né? Mas facilmente induz o eleitor a perceber que há um pedido ali de voto. Então, o futuro você já está antecipando. Tem até um caso nesse sentido. A jurisprudência falou o seguinte, se não me engano foi o TRE do Piauí, falou, e chegou até o TSE e confirmou. Ao falar assim, meu futuro vereador, meu futuro prefeito, você já está antecipando para a população... O resultado. É mais do que pedir o voto. É mais do que pedir o voto. Olha, é favas contadas, que ele já tem número de votos suficiente. Já é o futuro, já é o prefeito, né? E a gente sabe que as pessoas tendem a votar naquele que vai eleger. Um sentimento de força. Já que foi Luciano que falou, que é um radialista, que tem autoridade, principalmente aquele que tem autoridade. Vou votar nele mesmo, cara, porque vai ganhar. Então tem que ter muito cuidado com relação a isso. Me lembrei de uma questão aqui que eu acho que eu tenho dúvidas do acerto ou não. A resolução disciplinou a manifestação de artistas durante eventos, né? Então, isso foi muito comum em 2022, que muitos artistas fazendo shows... Eleições para presidente. Né? Para presidente, né? Aí artista tal, fazia o L, não sei o quê, tal. Aí o TSE acabou disciplinando, dizendo que isso está no âmbito da liberdade de expressão. Desde que o artista não fale... e portanto, vote e tal. Né? Faz o L, faz não sei o quê, faz uma menção positiva ao cara. Uma menção positiva ao cara. Então, tem que ter muita atenção também nisso. Mas vai ter problema, porque durante esse período eleitoral tem muitos lugares que tem festa, tem exposição, não sei o quê. Falando para multidões. Aí, o risco aí é quando o candidato, que não está proibido o candidato, às vezes inclusive o candidato à reeleição, por exemplo, é problema. O prefeito que é a reeleição ou o vereador que está à reeleição, não está proibido que ele circule pela festa. Mas aí o artista que foi contratado, pela prefeitura, por exemplo, observe que o candidato está lá embaixo, já faz o registro do nome dele, agradecer que está aqui presente na nossa festa, tal. Até aí tudo bem. Mencionou, o cara é uma autoridade, enfim. Agora o cara se empolga e sobe no palco. Aí atenção. Subiu no palco, houve a promoção. Aí nós temos promoção pessoal e favorecimento pessoal, mas aqui o cara vai estar com um pé no abuso do poder político. Só dele subir no palco, se aparecer, não falar nada, mas ele está ali num... Beleza. Até aí está no nível do favorecimento pessoal, da promoção pessoal. Mas daí ele usar a palavra e o artista exaltar suas qualidades e tal, e ele se empolgar também, como tem acontecido aqui em alguns lugares. Faltar falar vote em mim, né? Faltar falar vote em mim. E às vezes cantar uma música direcionada. Campeão, não sei o quê. Tem umas coisas assim, meio há um risco. A pessoa vai correr risco. Infelizmente, assim, eu ainda acredito que talvez eu nem esteja vivo para presenciar. Não fala isso, não, porque pode demorar muito tempo, né? Sei lá quantos anos. Mas eu diria o seguinte, você vai viver por acho que a cada dia tem que ser mais rígido e mais, para evitar, inclusive, assim, o favorecimento de pessoas que têm um poder aquisitivo. Né? Por exemplo, conforme você falou aí, a gente está entrando no método aqui não é o nosso debate. Mas eu digo assim, cabe eleitoral, que eu acho errado. Eu pessoalmente acho errado, porque favorece quem tem recursos, né? Exceto o cabo eleitoral, que ele é candidato, que seja a esposa dele, seja o filho dele. Mas exceto isso, você está aí como se vê aí, com 100 pessoas ali caminhando, com tudo cabo eleitoral. Quer dizer, e tem ainda uma situação, né? Assim, registrado, no caso. É possível ser registrado. Ou colaboradores. Pode ser colaborador? No caso, eu sou candidato a vereador e estou caminhando com 100 figuras aí, voluntários.
Pode, voluntário. Não tem como evitar. Não tem como, não é. Ainda que nem seja, né? Ainda que nem seja. E a gente sabe que na maioria das vezes não é. Não é. Às vezes, até para não ficar tão explícito a conduta, o cara coloca lá 20 pessoas que realmente é remunerada e tal. Mas na verdade são 200, não são 20, são 200, né? Então, realmente, eu acho que tem que ter uma rigidez. A cada dia tem que. Porque eu tenho dito bastante. O dinheiro deturpa os processos eleitorais. Exatamente. E acaba ficando muito caro para o eleitor depois. Porque o cidadão gasta muito agora, isso quer dizer que alguma coisa normal vai acontecer lá na frente para ele repor esse recurso. Porque, assim, o ideal dentro falando da democracia em si, é que este processo, o ideal ele fosse o mais transparente dentro da lisura. Assim, o eleitor está votando sem qualquer forma de induzi-lo a votar em A e em B. Assim, eu estou escolhendo porque conscientemente eu acho que ele é o melhor mesmo e tal. Mas não por criar subterfúgio de modo a dissimular e digamos assim, criar uma capa que o impede de ver efetivamente o candidato tal como é e fazer uma escolha genuína. Então o voto às vezes não é genuíno, né? Não é genuíno. Mas vamos lá para outra curiosidade aqui. Falamos sobre pesquisa, já falamos sobre sites que não tal. Eventos de tipo público ou privado pode estar anunciando também o nome, foi colocado aí o nome do candidato, né, já foi esclarecido. E prazo para afastamento, também já foi aqui prazo para afastamento de cargos, inclusive diretor de empresas que prestam serviço para o município. A questão do afastamento de cargo, que você falou aí agora, vai entrar no assunto agora? Não, ele falou inclusive já, mas aqui é só reforçando que inclusive para diretor de empresa, postulante a cargo, quais são as exigências, nesse caso aí, você tinha alguma coisa? Não, é porque assim, em termos de administração pública, você exonera ali um servidor, um secretário, ele pode contratar novamente, chamar de volta, tem a questão de emergência ou não, é liberado? Pronto, então, assim, dentro dos 3 meses das eleições, você não pode, por exemplo, o servidor contratado tem um contrato temporário, você não pode rescindir o contrato. 3 meses antes dentro dos 3 meses. Dentro dos 3 meses. Então, a partir de 6, quem é contratado de uma prefeitura, por exemplo, não pode ser demitido. Também não pode contratar, a não ser em situações de emergência que justifique a contratação. E o que seriam essas situações de emergências, por exemplo? Há 2 anos atrás, teve aquela chuva terrível que, queira Deus, não se repita. E precisa de servidores. O contingente. Eu preciso quantidade de gente para fazer uma intervenção rápida. Uma pandemia. Não precisa de uma pandemia. Tem uma epidemia de dengue, de zika. No município. Situações extraordinárias. E aí, situação extraordinária. Eu preciso de mais gente para fazer o combate a esta arbovirose. Tá? Pode contratar. Mas é medida excepcionalíssima. É permitido nos cargos chamados de livre nomeação e exoneração, os cargos comissionários, secretário de confiança, e pode a qualquer momento. A qualquer momento exonerar e nomear, isso não tem vedação. Aquele que era servidor público, que é servidor público estável e tal, e que queria se candidatar, ele tinha que se desincompatibilizar antes, né? Aquele que era contratado tinha que rescindir o contrato, né? Não tem jeito. Não tem para onde fugir. O que Davadias estava perguntando é o diretor de uma empresa privada, que de per si, o diretor de uma empresa privada que quer se candidatar, ele não precisa se desincompatibilizar, ele tem a empresa privada. Né? A questão da proibição e da obrigação de desincompatibilização é do serviço público, para que o candidato não use o serviço público como forma de estar à frente dos seus outros concorrentes, se favorecer eleitoralmente. No caso de uma empresa privada, não tem essa, ainda que possa, de certa forma, ter uma certa vantagem. Mas aquela empresa que presta serviço a determinada
município, por exemplo, aí nós temos que ter uma certa cuidado, porque a legislação fala que o sócio proprietário, o diretor dessa empresa, que presta serviço, que tem um contrato com o município, ele precisa se desincompatibilizar no prazo de 6 meses. Regra geral. Desde que o contrato celebrado não possua chamadas cláusulas uniformes. Se o contrato possui cláusulas uniformes, ele não precisa se desincompatibilizar. O que são cláusulas uniformes? A gente até conversou sobre isso. Né? As cláusulas uniformes são aquelas cláusulas que seriam aplicadas indistintamente àquela empresa ou a qualquer outra. Né? A empresa participou de um processo licitatório aberto a todas as empresas que quisessem participar, ganhou, o contrato já estava pronto. Geralmente o contrato com a administração é unilateral, né? É quase como se fosse, usando uma expressão do direito do consumidor, um contrato de adesão. Você não negocia com a administração as cláusulas que você quer ou não quer. A administração fala, o contrato é esse, até porque a minuta desse contrato já estava lá no processo licitatório, disponibilizada. Então a empresa que decidiu participar do processo licitatório já conhecia as cláusulas do contrato previamente. Como ela decidiu participar e ganhou, ela vai assinar exatamente aquele contrato. Ela não vai ter poder de dizer, não, tira essa e acrescenta aquela cláusula, não. Então, as cláusulas, sendo uniformes, que poderia ser praticada a empresa de Luciano Dalvadiz, de Luciano Porto, de João de Pedro, não há necessidade de desincompatibilização. O Luiz Carlos Acerbis perguntando lá dos estádios, e no caso de nomeação, é possível contratar? Nomeação, sim. Nomeação, sendo o cargo... Contratar não é nomeação. No caso, ele está misturando misturou as coisas. Duas palavras. Contratar, não. Nomear, sim. Sim. Nomear, sim. Então, sei lá, um secretário, por exemplo. É nomeado. Um diretor de departamento. Ele é nomeado. Enfim, qualquer cargo de confiança pode sair a qualquer momento, entrar a qualquer contratar, momento. Não. Contratar não. Está explicado. Contrato não, né? Contratar não. Contrato temporário. Bom, explicando na questão do diretor aí, então ficou claro que, por exemplo, um determinado cidadão é dono de uma empresa que faz o lixo, coleta o lixo da cidade. Ele resolve sair candidato a prefeito, a vereador. Ele é elegível, não tem nenhum impedimento. Não é isso? Normal. Aí sim. Desde que tenha acontecido a contratação da empresa dele através de um pregão eletrônico que abriu a oportunidade de qualquer empresário. Uma concorrência pública. Então, as cláusulas desse contrato são cláusulas uniformes. Mas em caso, vamos supor que alguém que seja dono da empresa e no período ali ele teve algum benefício aditivo. Tudo que ocorrer após a contratação e que modificar aquelas cláusulas iniciais, aí você já tem uma situação que pode ficar caracterizado para além do conceito de cláusulas uniformes. Então, por exemplo, quando a pessoa assina o contrato, geralmente o contrato administrativo, o contrato administrativo ele tem um prazo determinado, o início e o final. Geralmente coincide com o exercício financeiro. Então, a licitação acontece lá em janeiro, o contrato é celebrado lá no início de fevereiro e ele vai até 31 de dezembro daquele mesmo exercício. Acontece que, de repente, aquele serviço... A obra não foi concluída. Ou a obra não foi concluída, ou o serviço é de natureza continuada. Aí há uma mudança, há um aditivo. A depender do tipo de serviço, do tipo de contrato. Aí tem, o caso concreto é quem vai dizer. Mas o aditivo pode sim a vir a caracterizar-se como um benefício que não estava inicialmente previsto. E aí ter o diretor, o sócio proprietário, o sócio administrador da empresa ter tido a obrigação de afastar-se nos 6 meses. Existe prazo, doutor? Existe prazo, por exemplo, se eu detectar, não precisa ser para você tentar impugnar uma candidatura só através de partido. Sim. Ou pessoa física pode também? Pessoa física tem uma limitação,
mas a pessoa física pode fazer a chamada notícia, pode ser a notícia de inelegibilidade. Né? Aqueles que não se desincompatibilizaram e que deviam se desincompatibilizar, está com uma causa de inelegibilidade. Assim, ele não tem nenhuma penalidade sobre ele, mas na hora do registro, ele não se desincompatibilizou. O cidadão pode comunicar isso ao juízo. Quando? Ele tem 5 dias ali a partir do momento em que o juiz recebe o registro e abre prazo imediatamente. Né? Tem aqueles 5 dias para ser informado. Né? Geralmente é o candidato, os partidos ou o Ministério Público. Né? Mas o cidadão também pode fazer a chamada notícia, né? Notícia de inelegibilidade. Passados 5 dias aí, já foi? Passados 5 dias, ninguém se manifestou. No registro. O registro vai ser deferido. Certo. Vai ser deferido. Porém, então ele não vai poder fazer, o interessado, o partido, manejar a chamada ação de impugnação do registro. Mas poderá usar um outro tipo de ação judicial para criar a continuidade da campanha dele e lá na frente até a eventual eleição. Embargo de posse, um exemplo, caso ele venha a ser. Sim. Então, mesmo perdendo o prazo dos 5 dias, ainda assim pode ser questionado alguma candidatura? Pode. Porque às vezes a pessoa não tomou conhecimento, nem a justiça tomou conhecimento ali no ato. Certo. E veio a tomar conhecimento depois. Este fato a posteriori, ele também vai servir para alterar os estados. Tem uma súmula do TSE que fala o seguinte: as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade são aferidas no momento do registro, ressalvadas aquelas circunstâncias posteriores que surgirem depois. Então, não vai ter muita escapatória, a não ser que não se descubra. Né? Não se descubra. Entendo. Enfim, que horas agora, Luciano? 8h08. Temos alguns minutinhos ainda. Passou. Só para a gente... Eu pessoalmente que já tenho uma idade bem mais avançada que a de vocês dois aí, e que já lá no passado presidi meses de apuração, participei de meses de apuração ali, que você via aqueles votos correntes, com a mesma caneta, tudo igual, né? E que a quantidade de votos, naquela época, inclusive, a quantidade de analfabetos era muito mais representativa no Brasil. E votava na cédula, aí você ia apurar, via aqueles votos todos semelhantes. Enfim, o cara escrevia ali na caneta o nome do vereador dele e tal, prefeito, e você percebia que era a mesma caneta e a mesma caligrafia. Era o tal do voto feito pelo coronel. O cidadão só ia lá e encaixava na urna e trazia a cédula para fazer esse procedimento, não é isso? Então, eu pessoalmente vejo que uma das maiores conquistas que nós tivemos, e naquela época, o vereador que não tinha sido eleito, elegia no fórum. Lá no fórum, lá eles faziam lá, pegavam os brancos e nulos e jogavam para determinado candidato. Ele não tirava os votos que eu tive como vereador, mas ele pegava branco e nulo e jogava para determinadas candidaturas. E quando você encerrava o processo, ele praticamente não tinha voto branco e nulo quase nenhum. Todos eram aproveitados. Entendi. Não é assim? Entendi. Então, eu digo assim, os processos eleitorais antes das urnas eletrônicas eram deturpados. Né? Não tinha a menor credibilidade. Muito. Então, para mim, um dos grandes avanços, que às vezes se viu questionar muito a questão das urnas eletrônicas, mas para mim é a coisa mais autêntica. E que eu confio, já fiz 3 disputas, que eu confio plenamente são as urnas eletrônicas. Concordo plenamente contigo, as urnas eletrônicas, embora nos últimos anos tenham sido muito questionadas, mas efetivamente não se provou que um sistema capaz, é vulnerável, é um avanço extraordinário. Você lembrando aí, eu estou aqui
também buscando na memória um fato. Eu era menino e lembro, sou natural do Pirajá, meus pais ainda moram no Pirajá. Isso aí. E eu lembro que tinha um candidato muito querido de todos nós do Pirajá, que disputou diversas eleições e nunca conseguiu se eleger. Numa delas, ele teria... Dormiu eleito. Chamado Cosme Ferreira. Conheço muito. Não sei se você conhecia Cosme Ferreira. Muito. Cosme Ferreira. Eu era menino, ele gostava muito de Cosme Ferreira. Ele era muito benquisto por todo mundo e as crianças adoravam Cosme Ferreira. Minha amiga Sirlene, que está por aqui por Itamaraju, que a gente se vê, Sirleide, que a gente se vê sempre por aí. E ele saiu de Itamaraju, chegou a notícia, Cosme finalmente dessa vez foi eleito. Fez a festa. Ele chegou em Pirajá, todo mundo fez levando nos fechou braços. O povoado. Fechou o povoado, todo mundo. Nosso representante, no dia seguinte, não se elegeu. Tá fora. Tá fora. Mas já aconteceram isso, aconteceu várias em outras situações, ocasiões, porque conforme eu falei, o cidadão era eleito ali na apuração. Na apuração. E na votação também, porque o cidadão pegava a primeira cédula, ele ia lá, deixava uma cédula em branco, uma cédula comum, né, de amostra, e trazia a boa. E com essa boa, aí ia votando, o coronel ia votando e o próximo ia levando. E trazendo a boa. Então isso aí funcionava bastante, principalmente nos rincões, né? Nos pequenos, não tinha fiscalização nenhuma. Então para mim foi uma coisa fantástica. Perfeitamente. Né, doutor? E o horário nosso é até as 8h20, até para não tomar muito a sua agenda, que é uma pessoa extremamente comprometida com seus horários. Enfim, mas o Luciano podia ficar aqui até meia-noite conversando. E foi um grosseiro, né? Não? Conversando que é um papo agradável, né? Um papo agradável. Mas antes de você finalizar, doutor, nós vamos partir para um processo, e eu tenho dito assim com muita ênfase, eu que já disputei uma eleição em Itamaraju como candidato a prefeito, inclusive tenho assim, o privilégio de dizer que tinha uma votação esplêndida, 43% praticamente dos votos. Eu tenho dito, o eleitor ele é o fiscal do processo. Do processo, exatamente. Se ele perceber que alguém está gastando dinheiro, vote contra. Não vote, porque esse voto dele vai ficar caro depois para o serviço de saúde, da educação, assistência social, enfim. Então ele vai reclamar depois, porque ele vota em alguém que é perceptível, que está despejando dinheiro para mudar o resultado das eleições, não é isso? Exatamente. O período eleitoral, ele tem muita emoção, né? E às vezes a emoção vai tomando conta. A justiça eleitoral, a legislação eleitoral fala que nos processos de fazer vídeos, você não pode criar estados mentais que induzam o eleitor a se decantar por esse ou aquele candidato apenas por conta destes mecanismos, desses estados mentais criados. Mas há muita emoção e às vezes vem como uma avalanche, e a racionalidade, que eu acho que é essencial nesse período eleitoral, ela fica meio que enfraquecida. Né? E aí diversos mecanismos são usados. Um deles é o abuso do poder econômico. Então a legislação ela prevê e coíbe e é severa com o abuso do poder econômico. Abuso do poder econômico não só no período de campanha, mas até no período de pré-campanha. Nós tivemos um caso emblemático aqui de uma senadora lá do Mato Grosso, Selma Arruda, que ela foi, durante a campanha, ela fez uma campanha limpa, tranquila, linda, sob todo e qualquer ponto de vista, inclusive da legislação. Só que no período de pré-campanha, ela gastou muito. E ela foi condenada por abuso de poder econômico, porque ela espalhou no estado todo outdoor, um monte de coisa, né? E gastou muito. Gastou cerca de 70% do que era permitido gastar na campanha. Abuso de poder econômico. O senador Moro quase ele é pego. Quase que ele é pego nisso aí no período de pré-campanha. Então, assim, o abuso de poder em si é algo extremamente censurado. E quando se fala do abuso de poder econômico, a legislação ainda é muito rígida. E cabe efetivamente ao eleitor essa tarefa de denunciar. E punir quem está com gastança. Exatamente, indevido, exatamente. Até porque há limites. Isso é uma coisa interessante, David. Eu estava lembrando aqui, o TSE, até o dia 20 agora, vai divulgar o limite de gastos
É outra coisa que a legislação tentou implementar, fixar um teto de gasto para as campanhas. Em Itamaraju, por exemplo, em 2020, o teto de gasto para prefeito era de R$123 mil. Para vereador... Que equilíbrio, né? Que dá um equilíbrio. Para vereador, 42 mil. Então, esse ano, atualizando, deve ir para prefeito, deve ir para uns 150 mil, por aí. Vereador, uns 60 mil. Que a proporcional é muita coisa, né? Proporcional, se você pega aí, né? Então, assim, para justamente evitar o abuso de poder, né? Então, realmente, eu compartilho dessa ideia, né? Quanto mais recurso, quanto mais gastança, desconfie. E que até que se criou uma cultura no Brasil, fulano vai ganhar porque ele tem dinheiro. É uma cultura que está muito enraizada na cabeça da população, até aqueles que recriminam, até aqueles que pensam mais ou menos como a gente pensa. Não é assim? Mas fica naquele sentimento que Joãozinho vai ganhar porque Joãozinho tem dinheiro. Tem um pouco disso, mas eu acho que ultimamente, nos últimos anos, as pessoas estão conseguindo né, se desvencilhar um pouco, né, assim, né, e votar também em candidatos que se apresentam. A grande questão é a conexão, né, do candidato com o povo, né, com o eleitor, né? Conexão que ele estabelece. Então, claro, assim, não é porque o cara tem dinheiro, é rico, milionário, que ele também não pode ser candidato. Né? Claro, Tudo pelo contrário. Com certeza. Não é demérito ninguém ter dinheiro, né? E usar sim, né? Por exemplo, você é uma pessoa extremamente rica, né? Assim, não só rica em financeiramente, mas rica em valores, né? A riqueza, então, não é. Porque eu acho bacana, eu acho legal, assim, claro que a gente vai amadurecer, a gente vai aprender muito, a vida vai nos ensinando. Quando você ouve de alguém propostas, que o cara tem conhecimento de causa, o cara fala coisas que você fala, poxa, esse cara pode até não fazer, mas é desse jeito. Assim? Desse jeito. Você exatamente. Tem noção do que você está falando, que você conhece a sua cidade, seu município, os problemas. Isso, exato. Então isso é uma coisa extremamente legal. E é isso aí que eu acho que é importante, né? As pessoas precisam debater os problemas da cidade e apresentar soluções, né? E essa conexão que o eleitor, seja aquele eleitor lá do interior quanto da cidade, ele vai falar, isso que esse cara está falando tem sentido. Então, faz sentido. Faz sentido. E eu acho que essa que é a beleza da democracia, é essa mesmo, né? Perfeito, o papo foi bom, foi esclarecedor. O papo, o Luiz Fábio Dalva diz, ele mandou mensagem. Acho que o senhor conhece bem o Luiz Fábio. Se o senhor acertar Você não falou, hoje você não vai receber o cachê. Não vou receber o cachê. Você não falou dos patrocinadores. Eu coloquei a imagem lá, tá valendo. Eu coloquei a imagem lá, tá valendo. E muita gente tá magoada que não teve Pix hoje também. Não teve Pix. O Fábio da Minas não colaborou. Não colaborou. Ele mandou lá, boa noite, Lucianos. Lucianos, um abraço, Fábio. Boa noite, meu amigo Dalvadizio Lima. Muitas informações interessantes para o momento, cara. De fato, né? Um momento que realmente requer esse tipo de informação, né? Requer o tipo de informação que estamos passando aqui. Aliás, né, o doutor Luciano Porto está passando, o Dalvadizio Lima confirmando e eu aqui apenas como gaiato. Doutor, foi bom demais a sua participação aqui. Espero voltar outras vezes, quem sabe. Estou à disposição. Muito obrigado. Agradeço o convite. Eu agradeço o Dalvadizio. Tenho que registrar que o convite de Dalvadizio já chegou. Já tem uns dias. Já tem uns meses, né? Tem uns meses. Trazer antes do processo. Antes do processo. De filiações ali, encerramento das filiações. Mas agradeço muito. Teria aberto os olhos de muito cidadão que estava assim, no vento aí, sem saber solto. Onde filiar. Né? Exatamente. Agradeço muito a satisfação e certamente estarei aqui outras vezes a convite de vocês. Muito obrigado. Tá certo, quarta-feira tem mais podcast, né, Dalvadizio Lima? Exatamente, vamos descobrir uma pessoa que vem aqui realmente enriquecer esse debate. Tem muitos aí, né, e claro que nem sempre a gente consegue em função da agenda. Mas hoje foi um dia bastante proveitoso, verdade, e enriquecedor, inclusive para o meu e o seu conhecimento. Sim. Valeu, um forte abraço.